Hoje é dia 29 de fevereiro de 1924, sexta-feira. A gente está na Península da Ístria, uma porção de terra em formato triangular que avança sobre o mar Mediterrâneo. A Ístria se divide em 3 países: Eslovênia, Croácia e Itália. A nossa história começa no norte da Itália. A gente está em Fiume. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro acabou. E graças ao Tratado de Rapallo, Fiume é, precisamente, o Estado livre de Fiume. Aqui nessa cidade-estado vivem italianos, sérvios, croatas, eslovenos, pessoas dos reinos que, em breve, vão compor a futura Iugoslávia. Também tem muitos húngaros e alemães. Eles falam italiano, húngaro, alemão e também um dialeto fiumano. Um casal de judeus vai viver ainda hoje um acontecimento marcante. Eduardo Taus, diretor esportivo do clube de regatas da cidade, está de pé na sala de sua casa. O filho Giorgio provavelmente brinca ao seu lado. No quarto, Yolanda Calponai Taus dá à luz a filha do casal, Nora. Nora Taus, no futuro, vai ser arquiteta, professora, esgrimista, atleta de saltos ornamentais, escritora, campeã de natação, mais longe da Europa. Para sua chegada, faltando cerca de 2 metros. Vamos lá, galera. Incentivando Nora Ronai. Apenas 99 anos de idade, tanto da faixa 95 mais. Nora Ronai. Hoje você vai conhecer a história de Nora Ronai, essa senhora judia italiana que virou uma lenda das piscinas cariocas. As memórias de Nora atravessam um século, cruzam o Oceano Atlântico e contam histórias de muitas pessoas que, como ela, se desenraizaram para sobreviver à perseguição. E é no Rio de Janeiro que a Nora conhece um húngaro, judeu como ela, que também sonhava em se reinventar. O professor e tradutor Paulo Ronai, de quem você já deve ter ouvido falar. Se não ouviu, depois de escutar o podcast, corra para pesquisar quem foi essa grande figura. O Paulo e a Nora começam a se relacionar como parceiros de livro e seguem depois como parceiros de vida. A família que eles formam começa com o livro e se desdobra em muitos outros. Eu sou a Flávia Santos. E eu sou o Melvin Brito. E esse é o 3º episódio da 2ª temporada do Livros no Centro, podcast da livraria Megafauna. A cada edição, a gente te conta uma história diferente de leitores, escritores e dos livros que fazem parte da vida deles. Agora quem vai te guiar pelas memórias da Nora é a Rita Palmeira, curadora da livraria. O meu nome é Nora, de solteira Taus, e casada Roma. Nasci na cidade que era Fiume. Fiume, naquela época, pertencia à Itália. Na Segunda Guerra, Fiume passou para o domínio croata e ganhou o nome de Rijeka. Tanto Fiume em italiano quanto Rijeka em croata significam rio. Rio? É. Então a senhora continua morando no Rio. De alguma maneira eu tinha que ficar ligada. A história de hoje se concentra nas mudanças causadas por essa travessia que a Nora fez com a família, de uma cidade chamada Rio para outra chamada Rio de Janeiro. Mas antes desse deslocamento, que vai ser, digamos, a espinha dorsal desse episódio, vale dar uns passos para trás. Antes da chegada ao Brasil, uma passagem rápida pela Hungria marca a vida da família Taus. O pai de Nora é enviado para Budapeste a trabalho e a família o acompanha. Nora, então com 7 anos, aprende húngaro em 2 meses na nova escola. Esse conhecimento da língua seria importante futuramente na sua vida adulta e já no Brasil. Mas, afora a aptidão da Nora para idiomas, outro talento seu vem à tona nesse momento. É na infância que Nora começa a se interessar pela água. Quer dizer, a mãe dela já dizia que a filha veio ao mundo nadando. Mas quem levou isso a sério foi uma tia que morava na Hungria e que percebeu que a Nora gostava de verdade daquilo. Então, mesmo nesse nosso desvio de percurso entre as cidades com o nome de Rio, tem uma passagem marcante na vida da Nora que acontece entre 2 margens. Teve um episódio curto
numa ilha central, no Danúbio, tem uma piscina coberta, grande, bonita, com uma plataforma de 10 metros. Eu, criança, gostava muito de me jogar de cima e tal. Um treinador da plataforma de onde Nora gostava de saltar procurou sua mãe e disse que, se ela quisesse, ele faria de Nora uma campeã mundial de saltos ornamentais. A mãe agradeceu, disse que ia ter que ficar para uma próxima, que em breve a família voltaria para a Itália. E ficou por isso mesmo. Mas já naquela época, a Nora gostava de saltar. E ia bem. E quando vou nadar, é como se eu tivesse chegado numa praia ensolarada, bonita, estou descansando. A piscina, eu estou descansando moralmente. Claro que fisicamente não, mas moralmente sim. A piscina me salva de muitas situações opressoras. Às vezes, a família retorna à Itália e Nora não vira atleta em Budapeste. Mas era uma questão de tempo. Estamos em 1941. A Itália de Mussolini entra como aliada da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Nora e sua família são obrigadas a fugir da perseguição e se mudam de casa, cidade, país e continente de uma só vez. Chegam ao Brasil do Estado Novo, a fase ditatorial de Getúlio Vargas. E aí, quando a senhora chega ao Brasil, então, como é que a senhora aprendeu português? Foi muito rápido? Na chegada, Nora e o irmão tinham prometido um para o outro que não falariam mais italiano ou magiar. Dali por diante, não queriam mais resíduos das línguas que falaram até então. Então tivemos que aprender à força e a gente procurava falar em português um com o outro. E se a gente se escapasse uma palavra italiana ou húngara, a gente tinha que dar uma prenda, qualquer uma. Por exemplo, pular numa perna só, 5 vezes em torno da mesa, etc. Coisas assim. Era divertido. Em muito pouco tempo estávamos falando português. Dizem que a vida deve ser reexaminada de vez em quando. Eu não diria reexaminada, mas relembrada. Exatamente para estabelecer quem sou, estou tentando relembrar o mais completamente possível a minha vida. E fixo essas lembranças no papel, porque elas são fugidias. Apoiada só na memória, eu não teria como pensar e raciocinar calmamente sobre elas. Você ouviu um trecho do livro de Nora, O Desenho do Tempo, que saiu pela editora Bazar do Tempo em 2020. Este roteiro, escrito pela Bruna Beber, também é inspirado nesse livro. Quando chega ao Rio, em 41, a família Taus aluga um apartamento pequeno na rua Presidente Carlos de Campos, em Laranjeiras, esquina com a rua Paissandu. Para quem não conhece o Rio, essa esquina fica a poucos metros do Palácio Guanabara, onde Vargas tinha estabelecido residência. E é exatamente essa proximidade do palácio que determina que em pouco tempo eles tenham que, mais uma vez, se mudar. Nora conta que Getúlio baixou um decreto proibindo qualquer cidadão refugiado proveniente do eixo Roma-Berlim de morar perto do palácio. A família, então, acaba deixando a zona sul da cidade e vai para a zona norte, no bairro do Rio Comprido. Nora inscreve-se no 3º ano científico, começa a praticar esgrima no Clube Ginástico Português, no centro da cidade, e se reaproxima do trampolim e dos saltos. Então, quando acabava a aula, todo mundo se mandava para o último andar do clube, onde tinha uma piscina. Mas a piscina fechava exatamente na hora em que acabava a aula de esgrima. Nessa turma, tinha um nadador chamado Eduardo Guidão da Cruz. Ele foi aluno de um instrutor de saltos muito conhecido do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Então, ele gostava de se exibir também, era muito exibido. Não sei se deu para ouvir, mas a Nora diz aqui que ele era muito exibido. Ele fazia saltos mortais, duplos. E eu admirava aquilo muito. Aí a Nora, com muita naturalidade, chega para o sujeito e diz: por favor, você pode me explicar como que o senhor faz esse salto? Mas você tem coragem, eu vou ensinar você.
Eduardo Guidão não só ensinou Nora a saltar, como a encaminhou ao Fluminense para competir. Naquele tempo, mulher solteira não podia ser sócia do Fluminense, nem sócia-atleta. Giorgio, irmão da Nora, para ajudá-la, se inscreveu. A atleta Nora Taus foi registrada como familiar de sócio. Requisitada por treinadores de muitos outros esportes do Fluminense, natação, ginástica olímpica, atletismo, optou pelos saltos ornamentais. Aos 20 e poucos anos, foi cogitada para a preparação das Olimpíadas de Londres, em 1948. Mas cursava o 3º ano da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Brasil, a atual UFRJ, e não poderia perder um ano letivo só por causa dos treinos. Nora não precisou perder o ano letivo na Faculdade de Arquitetura, estudou e treinou para a colocação nas Olimpíadas de Londres. Não entrou por pouco, foi eliminada por décimos, mas já tinha sido 9 vezes campeã carioca de trampolim e plataforma e uma vez campeã brasileira de plataforma. No ano seguinte, 1949, vai competir no Uruguai. Vira vice-campeã sul-americana de trampolim e plataforma. Eu fui naturalizada brasileira com dispensa legal do prazo, porque deveria ficar 10 anos para pedir a cidadania. Quem me naturalizou, quem fez toda a burocracia, foi a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, para eu poder representar o Brasil nos saltos ornamentais no Campeonato Sul-Americano de Montevideo. Estamos em 1950, um ano de muitas mudanças na vida de Nora. Ela se forma em arquitetura, começa a trabalhar no ramo da construção civil e passa a dar aulas de geometria descritiva nessa mesma universidade. Mas, num curto período de tempo, 2 tragédias aconteceram em sua vida. Em 1949, seu irmão Giorgio morre num acidente de carro. E em 1950, ela perde sua mãe, Yolanda, em decorrência de uma leucemia. A arquiteta passa a viver sozinha com o pai no apartamento do Rio Comprido. Se dedica com afinco aos cuidados dele e ao trabalho. No ano seguinte, em 1951, um encontro determinante acontece em sua vida. Papai pensava que eu trabalhava que nem uma louca para poder esquecer as perdas que havíamos sofrido no último ano. Em parte, ele estava certo. Quem não se conformava com o meu sumiço da vida social, eu não mais encontrava o grupinho costumeiro de amigos e nem telefonava mais a ninguém, era minha amiga Judith Grunfeld. Eu explicava para ela, em particular, pois tínhamos essa intimidade, que precisava arranjar dinheiro, muito dinheiro. Então, ou trabalhava que nem um camelo, ou assaltava um banco. Não tendo prática de assaltos a bancos, só me restava a primeira opção. Mas a Judith não se dava por vencida. A Nina Knudson, coordenadora de eventos da Megafauna e leitora de trechos desse nosso podcast, acabou de ler um trecho do livro de memórias de Nora, O Desenho do Tempo. Ele ilustra a insistência de Judith para levar a amiga à Ilha do Governador. Na época, a ilha, como é chamada pelos cariocas, ainda era um bairro bucólico, apesar de ser uma ilha da Baía de Guanabara, e predominantemente residencial. Afastado do centro e da zona sul, oferecia uma boa qualidade de vida. Eu insistia, vamos à Ilha do Governador e tal e coisa. Vamos. Então, meu pai me acompanhou e viemos todos com armas e bagagens, quer dizer, com guarda-sóis e maiôs, etc., para a Ilha do Governador. E quando lá chegamos, de repente o céu se escureceu e caiu uma tempestade incrível. E o que a gente faz? E aí a mãe dessa minha amiga disse, mas o Paulinho mora aqui perto, vamos nos refugiar na casa dele. A mãe da amiga de Nora sugere que eles se refugiem da chuva na casa do Paulinho, que morava por ali. Mas que Paulinho? Que Paulinho? O Prora e aquele... Bom, eu não conheço, mas vamos. O tal Paulinho escrevia para o Correio da Manhã e tinha uma coluna no Diário de Notícias com o filólogo e professor e seu melhor amigo, Aurélio Buarque de Holanda, que muita gente hoje em dia acaba conhecendo pelo dicionário que leva seu nome. Por coincidência, Paulinho também tinha chegado ao Brasil no mesmo ano e no mesmo navio de Nora, o Cabo de Hornos, mas em viagens diferentes. Vinha da Hungria.
um intelectual judeu de 33 anos fugindo da guerra. Paulinho já era formado em filologia em Budapeste e tinha concluído o doutorado em Paris. Aprendeu português sozinho enquanto morava em Budapeste, depois de ter se encantado com Dom Casmurro, que leu em francês e que despertou seu interesse pela literatura brasileira. Paul, aqui abrasileirado para Paulo, era Paulo Ronay, jovem crítico literário, tradutor, que dava aulas no Liceu Franco-Brasileiro e trabalhava como consultor na Editora Globo. Estava escrevendo seu primeiro livro, Escola de Tradutores, e já havia traduzido Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, para o francês, e organizado e traduzido uma antologia de poesia para o húngaro, Mensagem do Brasil, Poetas Brasileiros Contemporâneos. Naquela tarde de 25 de novembro de 1951, Paulo estava na casa em que vivia na Ilha do Governador, com a mãe Gisela, 3 irmãs e 3 cunhados, além de um casal de bacês. Ana Cecília Pellizieri Martins reencena o momento em seu livro O Homem que Aprendeu o Brasil, A Vida de Paulo Ronay, biografia que publicou em 2020 pela editora Todavia e na qual esse roteiro também é inspirado. Paulo estava à vontade em casa, corrigindo provas em um pequeno caramanchão no jardim, cercado de mangueiras, bananeiras e de uma viçosa caramboleira. Alguns papéis voavam sem controle quando os Grunfeld entraram no jardim. Nora e Judith, em meio ao temporal que começava a desabar, ajudaram Paulo a recolher os papéis, todos falando a língua magiar, o húngaro. Missão cumprida, o grupo entrou na casa e eles passaram o resto da tarde conversando. A tarde, que se tornou chuvosa, acabou se transformando num agradável reencontro entre os Grunfeld e os Ronay, e no encantamento de Paulo pela jovem Nora, de 28 anos. Em seu diário, ele registrou em francês a bela impressão que aquele domingo lhe deixaria. Senhor Taus e sua filha Nora, todos gostam deles. E como fazia desde o início de seus diários para marcar eventos extraordinários, Paulo sublinhou aquele 25 de novembro de 1951. E aí, como foi? Dias depois ele vai devolver a visita, não é isso? Isso. Mas nesse dia, a senhora se lembra de ter conversado especialmente com ele ou era uma conversa de muitas pessoas ao mesmo tempo? Não, nós conversamos justamente, a Judith, ele e eu. No segundo encontro, Nora achou que ia ter mais gente ainda. Quando soube que o Paulo devolveria a visita, ela e o pai já estavam imaginando como iam fazer para receber a família toda do Paulo. Mãe, irmãs, cunhados, cachorros. A torcida do Flamengo, basicamente, só que falando húngaro. Paulo veio desacompanhado. Quer dizer, cá entre nós, eu desconfio que já na companhia de uma porção de ideias que mudariam o futuro dos dois para sempre. Mas veio sozinho. E fez um primeiro convite à Nora. Ele pediu para eu fazer os desenhos para o livro que ele iria fazer. Então eu fiz os desenhos e a gente conversava sobre os desenhos. Eles se encontravam no centro da cidade, na biblioteca da Associação Brasileira de Imprensa, para discutir os desenhos. Depois disso, ainda fiz a capa do livro, dos livros de latim dele, grados. E a senhora nunca tinha feito uma ilustração? Não. Então ele ainda anteviu esse talento da senhora. Não, olha, era maroto, era malandro, porque ele queria, eu acho que começou a se interessar por mim, mas eu não me dei conta. Olha, ele também era europeu, e nós europeus não temos esse jogo de cintura tão bem definido como aqui no Brasil. Se fosse malandro brasileiro, já teria dado uns olhares de 35 graus, meio, qualquer coisa, de esguelha, etc. Vou repetir essa, que é uma das sábias análises da Nora neste episódio. Se fosse malandro brasileiro, já teria dado uns olhares de 35 graus e meio, qualquer coisa, etc. Mas ele nunca demonstrou, sempre com o maior respeito, etc. E vice-versa, não é? De maneira que não. Eu achei que era uma conexão estritamente profissional. Aqui
no Livros no Centro, a gente adora contar essas histórias de conexão estritamente profissional. Se você ainda não ouviu, na primeira temporada tem uma bem bonita, bem profissional. Está no 6º episódio, Amor é Bicho Instruído. E você pode nos mandar a sua também. Quem sabe ela rende um episódio do nosso podcast. Bom, o livro que fizeram juntos, Paulo autor e Nora ilustrador e capista, era o Mon Premier Livre, meu primeiro livro, um didático de ensino de francês que seria publicado pela Editora Nacional em 1953. Paulo ainda publicaria, editaria e traduziria antologias de contos, dicionários, ensaios e mais uma dezena de livros didáticos para o ensino do francês e 5 para o ensino do latim, a série Grados. No dia em que a Nora encontra o Paulo na biblioteca da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, para enfim entregar as últimas ilustrações e a capa do livro, Paulo lhe faz uma pergunta objetiva. Você quer colaborar comigo para sempre? Foi. Sim, mas imagina, vou colaborar para sempre. Eu digo assim, eu posso ser colaboradora, mas se vier algum trabalho de arquitetura, paga muito mais. Eu não sou ilustradora. Aqui ela até topa, mas adverte. Se vier algum trabalho de arquitetura, paga muito mais. Não sou ilustradora. Não, mas colaborar. Eu digo, sim, colaborar. Porém, se vier um trabalho de arquitetura, vai ter preferência. Aí ele teve que explicitar o que ele estava deixando implícito, né? Ele só pegou a minha mão pela primeira vez e acariciou um pouquinho assim, você quer casar comigo? Eu acho que ele encomendou essas ilustrações de malandro que era, que queria continuar os encontros. Esse pedido de colaborar para sempre aconteceu em dezembro daquele ano corrente, 1951. Paulo tinha 44 anos e Nora 27. Ele não chegou a pedir a mão de Nora a Eduardo, seu pai. Apenas comunicou que haviam decidido se casar. Eduardo gostava de Paulo. Estavam se tornando amigos, mas encrencou com o verbo decidir. Só que a Nora já tinha dito sim, ou melhor, aceito colaborar com você para sempre. E convenceu o pai de que se casaria com um homem que ele admirava e que sim, mais um sim, também faria o doutorado como seu pai desejava. O casamento foi marcado para 26 de janeiro de 1952. Mas não tinha perfeita Letícia, não existe alegria perfeita, havia um fato que poderia complicar o matrimônio, e complicou. Paulo era viúvo, quer dizer, teoricamente era casado. O tipo de arranjo que acontecia muito naqueles tempos nebulosos de guerras. A gente vai explicar. Ainda na Hungria, o Paulo ficou noivo da sua namorada Magda Petar. Com a piora da guerra e a intensificação da perseguição aos judeus, Paulo começou a se movimentar para deixar a Hungria, o que seria mais fácil para ele, já um intelectual de prestígio e com conexões fora do país. Para, então, uma vez estabelecido em outro lugar, poder levar em segurança sua família e sua noiva. Depois da longa epopeia para chegar ao Brasil, Paulo viu que não seria fácil trazer a noiva de lá. O governo Vargas tinha endurecido a emissão de vistos para judeus. Assim, a única chance de trazer Magda seria se casando com ela à distância, por procuração, em caráter de urgência. Era a sua tentativa de salvar Magda da perseguição nazista. Sim, para salvá-la, porque ele estava tentando trazê-la. Linda, linda de morrer. A cara da Ingrid Bergman, muito bonita. Madalena Petar se chamava. Magda não alcançou o tempo de chegar ao Brasil. A casa em que estava refugiada, com proteção de Portugal, foi invadida pelos nazistas e ela presa. Houve uma época em que os nazistas pegaram todos os judeus, ali botaram na beira do Danúbio e metralharam. Os corpos iam caídos no Danúbio e o Danúbio levava os corpos embora. Então não houve jeito de mostrar que ela morreu e tiveram que fazer um processo para declará-la morta. Esse processo durava quase que um ano. Nora conta que primeiro eles decidiram publicar em todos os jornais anúncios em busca de Madalena Petar,
ainda que todo mundo soubesse que ela tinha sido morta pelos nazistas. Enfim, depois de várias chamadas, etc., de um ano desse processo, um tribunal húngaro a declarou morta. Então, o Paulo era viúvo de Madalena Peter, mas viúvo por um processo, por um decreto de um tribunal húngaro. Só que no Brasil, eles foram informados que a legislação brasileira não aceitava esse documento emitido por um tribunal estrangeiro. Tinha que ser homologado aqui, e esse processo podia levar uma década. Tanto o processo que você aguardava 10 anos. Nora conta que esse prazo deixou Paulo maluco. Se o seguissem à risca, teriam que aguardar 10 anos para, enfim, colaborarem para sempre. Os amigos aconselharam que juntassem os trapinhos e depois regularizassem a situação. Mas Eduardo não gostou nada da ideia. E Nora não queria desagradar o pai. Paulo, então, resolveu pedir ajuda para inúmeros amigos, mas nada vingava. Até que, por intermédio da escritora Diná Silveira de Queiroz, autora de Floradas na Serra e A Muralha, e de seu marido, desembargador, Marcélio de Queiroz, Nora e Paulo conseguiram se casar em 9 de fevereiro de 1952. Nora define o encontro dos dois e seu colaborador de vida inteira. Você já viu, por exemplo, na praia, quando 2 barcos afundam ou se chocam, qualquer coisa, tem uma porção de restos de navio e objetos e tal. E o mar, as ondas carregam, e eles se encontram na praia. Foi uma coisa mais ou menos assim. Nós nos encontramos na praia. Repito aqui o que a Nora acabou de dizer. Você já viu, por exemplo, na praia, quando 2 barcos afundam, se chocam, qualquer coisa, tem uma porção de restos de navio, de objetos e tal, e o mar, as ondas, carregam, e eles se encontram na praia? Foi uma coisa mais ou menos assim. Nós nos encontramos na praia. Paulo era uma pessoa realmente extraordinária. Ele era doce. Era o protótipo do professor, muito bom professor. Eu acho que para crianças assim, ginasianas, ele tinha uma empatia com as pessoas em geral, até comigo, que você foi meu professor também. Mas, assim, em questão de macho, branco, heterossexual, etc., nunca vi nenhum outro homem tão doce, tão bom, tão generoso. Sério. Paulo e Nora se casaram antes mesmo da publicação do Mon Premier Livre, que só sairia em 1953. E Judith Grunfeld revelou, enfim, que ela e a família armaram tudo naquele dia de tempestade na praia da Ilha do Governador. A ideia era mesmo apresentar os dois. Foram viver na rua Décio Vilares, no bairro Peixoto, esse até hoje delicioso subbairro de Copacabana. Um apartamento maior porque a biblioteca do Paulo precisava de um quarto para morar. Esse endereço da Décio Vilares foi sendo frequentado ao longo das décadas por aqueles que compunham o grupo mais próximo do casal, além do Aurélio Buarque de Holanda, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz, Guimarães Rosa. Nora e Paulo tiveram 2 filhas, Cora, jornalista e escritora, e Laura, musicista e professora. 4 netos e 9 bisnetos. Ela conta que eles não queriam criar filhas estrangeiras, queriam criar carioquinhas. Olha, eu virei brasileira num mês aqui. Eu fiz questão, Vocês já viram um gato quando vai para a casinha que faz cocô, xixi? É difícil. Sim. Eu enterrei a Europa no dia que embarquei para cá. Até hoje, eu não gosto da Europa. Eu acho que a Europa está cheia daquele tipo de gente que os comunistas chamavam de pequeno burguês. Todos eles, naquela ganância e cobiçando o dinheiro, a posição,
do vizinho. E isso não passa, está enraizado na atmosfera europeia. E aquela mentalidade de ciclista que dá pontapé para baixo e se curva para cima. Sim. Para mim, a Europa não desce. Eu não procuro raízes. As minhas raízes são aéreas, como você vê às vezes, árvores e plantas com raízes aéreas. As minhas raízes são Coreia. Sim. E os netos, os bisnetos. Isso. Cá estou eu, com 90 anos e pico, relembrando minha vida desde a infância, e de repente me dou conta de que não sei direito qual destas pessoas sou eu de verdade. A norinha neném e minha mãe está brincando de comer as minhas orelhas. Ou serei a nora criança apaixonada pelo professor do 4º primário sem se dar conta disso? Ainda pode ser que eu seja a nora lutando pela própria vida e pela sobrevivência de sua família durante a guerra e as perseguições nazistas. Talvez eu seja a nora imigrante, recém-chegada à nova pátria, desta vez definitiva, reorganizando sua vida. Ou melhor, sou também a nora já bastante arraigada na nova terra, casada, cuidando do pai viúvo, do marido e das 2 filhinhas. Quem sabe, na verdade, eu seja a nora de 60 anos, viúva, sendo amparada pelas 2 filhinhas e que agora já se aproxima da melhor idade, feliz idade, terceira idade, ou como queiram dizer as pessoas preconceituosas que têm medo da palavra velho. Nora Towles Ronay completou 100 anos no dia 29 de fevereiro deste ano de 2024. Seu colaborador, Paulo Ronay, se foi em 1992, aos 85 anos. Nora tinha 68 anos, já estava aposentada. Aos 69, começou a participar de competições de natação. Desde então, participou de várias delas, com inúmeros títulos, entre eles na categoria 95-100 anos. Ganhou 7 medalhas de ouro no Campeonato Mundial Masters e bateu 4 recordes mundiais, nas categorias 400 metros medley, 200 metros medley, 200 metros borboleta, 100 metros borboleta. Nora continua morando no Rio. Publicou 2 livros de memórias, um deles já citado aqui, O Desenho do Tempo, e um outro chamado Memórias de um Lugar Chamado Onde, que saiu pela Casa da Palavra. Também um infantil, O Roubo da Varinha de Condão e Outras Histórias, que saiu pela Nova Fronteira. Baseado nas histórias inventadas de sua cabeça, versões de clássicos que contava para os netos. Pois é, a família Towles Ronay ainda frequenta o que chamam de Nossa Casa Brasileira, um sítio em Friburgo com projeto arquitetônico de Nora e sonhado pelo casal ao longo de muito tempo. A casa demorou 5 anos para ficar pronta e o verão de 1962 foi o primeiro de muitos que passaram lá. De cara, pensaram em chamar o sítio de Quand même, em francês, apesar de tudo, referência a tudo que passaram para conseguir chegar até ali. Paulo, pensando sobre o significado daquele nome, sussurrou: "Pois é." Nora ouviu e adorou, e o sítio foi batizado de Pois é. Do coração, aí do coração dos seus colegas que aguardam aí junto para a sua chegada, faltando cerca de 2 metros. Vamos lá, galera, se tiver Nora Ronay, apenas 99 anos de idade, estamos da faixa 95 mais. Nora Ronay! Eu volto já já para conversar com a Flávia e o Melvin sobre a história da Nora. A história da Nora chegou até a gente pela Ana Cecília Impellizieri Martins, que é editora da Bazar do Tempo, mas ela é também autora de um livro excelente sobre o Paulo Ronay, que a gente cita até no episódio. O Homem que Aprendeu o Brasil, que saiu pela Toda a Vida.
E para mim, foi uma coisa assim, eu conhecia e admirava o Paulo Ronay. Eu tenho até hoje um livrinho organizado por ele, que aliás está se desfazendo, assim, a capa já comida, de velhice. Era um livrinho dos meus avós e eu acho que se chamava Os Melhores Contos Húngaros. Preciso achar, não tenho certeza do título. Mas eu não conhecia a história da Nora. E aí a Ana Cecília, contou pra gente, e eu fui ler os livros da Nora e fiquei fã. Quando eu fui ao Rio para entrevistá-la, eu cheguei logo depois do horário do almoço e a Laura, filha dela, tinha dito pra gente não ficar além de 1 hora, porque ela se cansava. A história dela é incrível, né? Ela nadou até o fim do ano passado e aí ela teve Covid, pneumonia e acho que um AVC. E aí o médico falou, agora eu acho melhor a senhora parar de nadar. Mas assim, o fato de ela estar bem, lúcida, perfeita, andando, maravilhosa, disse o médico, tem a ver com ela ter sido atleta esses anos todos. E passado 1 hora, ela queria continuar falando, né? Então, aquilo que parecia que seria um impeditivo, assim, não foi, porque ela realmente é uma figura muito incrível. E é uma mulher que atravessou estoicamente uma mudança de país por causa da perseguição nazista, a perda do irmão adorado, era o único irmão, perda da mãe, e que trilhou uma carreira profissional numa época em que isso nem sempre era permitido às mulheres. E além de tudo, bom, se casou com um grande homem, né? Como ela narra de uma maneira super divertida no episódio. Quando ela fala que em matéria de macho heterossexual, Paulo era maravilhoso. Enfim, e além de tudo ela nada. Isso pra mim tem um valor afetivo, eu gosto de nadar, eu gosto de livro, de filmes sobre a relação com o ato de nadar. E aí eu lembrei, acho que de uma entrevista com a Anne Carson, que ela fala, nadar me impede de ficar melancólica e rabugenta. E acho que isso vale pra muita gente, e pra mim também. Você falou de nadar, fiquei pensando que eu gosto de correr pra não ficar rabugenta e melancólica. Mas eu e a piscina temos uma relação ótima, eu aqui, ela lá, porque eu não sei nadar, né? Mas essa história da Nora, eu gostei muito por essa coisa de ser estrangeiro em outro país, essa coisa da imigração, né? Você perpassa espaços e aí você tem que conquistar aquele espaço, né? Conquistar aquele idioma, apesar dela ser ótima com idiomas, mas é isso, você tem que conquistar essas coisas quando você sai do seu país de origem, né? E eu lembrei de um livrinho que eu li por indicação do Melvin, que eu gostei muito, que chama Aduá, da Igiaba Ciego, que teve recentemente na Megafauna. Saiu pela Nós com a tradução da Francesca Criselli. E é um livrinho que conta um pouco dessa… ele se passa em 3 períodos, né? Imperialismo italiano, e depois a Itália dos anos 70 e a Somália dos anos 70 e até os dias de hoje. E conta a história dessa personagem, que é a Aduá, que vive nessas margens, assim, entre a origem somali da família e está na Itália. Então, eu acho um livro interessante, assim, da gente ler, mas eu não sei nadar mesmo. Você sabe nadar, Melvin? Menor ideia. E eu venho de uma família que tem uma relação muito bonita com a água, né? O meu vô, do sertão cearense, ele tinha uma relação com o rio, que sempre que ele conversava comigo, ele falava sobre o rio. Mas não sei nadar, prefiro correr também. Mas sabe que ouvindo vocês falando sobre esses livros e esse deslocamento e a necessidade de aprender novas línguas, eu lembrei de um livrinho, e é um livrinho mesmo, porque ele é bem pequeno, mas é um pequeno tesouro que eu li recentemente chamado A Analfabeta, que foi escrito pela Agatha Christoph. Não confundir com a Agatha Christie. Não confundam, essa é outra. Que é uma escritora húngara, nascida em 1935, ali no mesmo período que essa história da Nora começa. E ela, enfim, teve que aprender várias línguas que foram impostas pelo destino. Ela falou húngaro, né? E com a invasão da União Soviética, ela foi obrigada a aprender o russo. E depois ela se refugiou na Suíça francesa e teve que aprender o francês, que é a língua que ela escolheu para escrever e para, enfim, tomar para si. E esse livro ela vai falando um pouco sobre essa adoração que ela tem pela leitura. O livro começa com leio. E essa necessidade de ter que aprender a ler em outras línguas. E ela se resume como uma analfabeta, por ter que sempre aprender novas línguas por necessidade de governos de períodos, né? A gente tá falando da Europa dos anos 20,
que foram impostos, né, a essas pessoas. Então é um livrinho que eu lembrei, a gente até conversou sobre ele, né, Rita, na Megafauna Nova, e enfim, é a minha indicação. Eu li esse livro também, muito recentemente, e é uma joinha, assim. Tem uma coisa que é muito bonita no livro, que é, ela abre o livro falando leio, e ela conta que ela aprendeu a ler sozinha, com 4 anos, e que ela lia tudo, e ela era uma criança muito das letras, e adolescente, escrevia peças, e ela tinha diários, então ela tinha uma relação com a escrita, né, tanto com a leitura quanto com a escrita, desde muito cedo, muito forte, mesmo num cenário, ela é de 35, né, na verdade anos 30, não 20, mas ela faz 4 anos justamente quando a guerra está começando. Então esse período assim de uma pobreza extrema, de situações, condições materiais péssimas, e ela é uma baita leitora. E aí a vida vai impondo a ela uma série de situações muito adversas, né, que tem a ver com situações políticas, a guerra, depois a ocupação soviética da Hungria, esse pós-guerra da Hungria que foi muito complicado, e depois ela vai primeiro para a Áustria e enfim para a Suíça, né, e ela chega e não consegue entender o francês. E ela fala que ela ficou 5 anos sem ler. E que para ela isso era uma situação esquisitíssima, e então ela se sente uma analfabeta. Uma pessoa, enfim, que tinha uma relação super íntima com as letras. E ela, isso que você falou, ela decidiu escrever na língua que não é a língua materna dela, e ela enfim, ela fala coisas muito bonitas sobre essa espécie desse apagamento da língua materna. E ela fala que não escreve com a perfeição de um escritor que tem o francês como ela fala, eu entendo o Victor Hugo, Albert Camus, mas eu não sou como eles. Tenho dúvidas sobre eles, por isso que eu sou um analfabeto. É muito bonito. E é isso, ela vai publicar em francês pela primeira vez já nos anos 80, né? Então, uma relação assim com a escrita muito, muito bonita. E quem não sei se você falou… Faltou falar isso. Quem traduziu foi a Prisca Augustoni, né, poeta, e que também tem esse processo de migrar de país, né, da imigração. Ela sai da Suíça, justamente da Suíça italiana, e vem morar no Brasil. Então é muito curiosa essa opção pela Prisca traduzir esse livro, que é super legal. E aí eu lembrei que a Prisca, no livro que eu citei num outro episódio já, estou me repetindo, mas ela tem um poeminha, esse livro que chama Arqueologias, que saiu pela Peirópolis, ela tem um poeminha em que ela fala, tem uma seção nesse livro em que ela fala de vários escritores que sofreram a experiência da imigração, do desterro, enfim, cada um à sua maneira, né? E um desses escritores é outro escritor que já foi citado aqui pela Flávia, que é o Stefan Zweig, que veio morar no Brasil e nunca se adaptou, né? Enfim, teve um fim trágico, e é um escritor, enfim, muito interessante com as suas ambiguidades e complexidades. E a Prisca dedica um poema a ele, que eu acho que vale a pena ler rapidinho. Eu trouxe o livro hoje aqui para o estúdio só para ler o poema. Contrariando o fato de dizerem que a Rita não gosta de poesia, né? Mais uma vez ela provando que gosta. Isso é bullying feito comigo na Megafauna, tá? É só porque eu faço bullying com quem não gosta de teatro, eu gosto de ler teatro. Então, aí eles me devolvem com essa de que eu não gosto de poesia. Vou fazer a curadoria do Festival de Poesia da Megafauna ano que vem. Vem aí. Chama Stefan Zweig. Quando a noite te cospe fora do seu corpo para sempre, quando a luz desta terra, Brasil, país do futuro, não ilumina tuas horas, quando ouves o chicote estalar nos outros, em tua casa espiritual em ruína, assim como no esgoto e nos porões deste triste país tropical, nas costas dos negros estoura então o silêncio. Agora que o medo volta, como vento carregando os restos da rua, hoje que a razão nos nega o alívio do inocente, e poucos são os que ousam olhar para o sol. Justo aqui, nesta terra que o futuro não ama, cujos frutos apodrecem ainda verdes, talvez, quem sabe, justo aqui, nos é dado enxergar, na penumbra incerta, a aurora desta longa noite. Então achei que valia falar de novo desse livro, que acho que é um complemento ao livro da Ágota.
E um bom fechamento aqui para o nosso bloco 2, né? Faltou lembrar. Eu lembrei de uma coisa, Flávia. O que o Melvin fez quando ele leu esse livro da Agatha Christoph? Não confundir com a Agatha Christie. Na verdade, eu lembrei de duas coisas. Você estava lendo um poema, eu lembrei da Adrienne Rich, que ela tem um poema que fala: essa é a língua do opressor, mas eu preciso dela para falar sobre a minha história e tal. Não necessariamente nessas palavras. Mas o Melvin, ele, assim, esse livro chegou na loja, ele ficou apaixonado pela capa, ficou alucinado. E para você não sabe, o Melvin é um artista visual dos bons. E aí ele fez a reprodução dessa capa no Instagram dele, assim, porque ele ficou meio vidrado, assim. Ele fez um desenho, Então, fez um desenho desse livro. Ficou ótimo. Vez ou outra, quando eu gosto de um livro, eu procuro desenhar a capa ou a pessoa que escreveu. E a capa desse livro é linda. É uma foto da própria Agatha numa espécie de trem, talvez em viagem, em trânsito mesmo, entre terras e línguas. E é linda essa capa. E acho que é uma deixa, né? Falando de capa, acho que a Rita vai dizer algo sobre o nosso próximo bloco. Vou, mas só queria lembrar que não só o Melvin como a Flávia também é artista visual, portanto são livreiros e artistas. E o que eu ia dizer é que é por isso que eles são tão bons no Sabe Aquele Livro. Só falta nadar, né? Só falta nadar. Vamos todo mundo fazer aula de natação aqui. Bom, agora a gente vai para o quadro Sabe Aquele Livro? Quem já trabalhou como livreiro sabe que uma das atribuições do cargo é decifrar enigmas. Então, para treinar aqui a habilidade da adivinhação, a gente criou o quadro Sabe Aquele Livro? Funciona assim: você manda um áudio descrevendo a obra que está procurando e a gente desvenda o mistério aqui no podcast, de improviso. Na temporada passada, eram 3 áudios por episódio. Nessa temporada, a gente tem só um áudio por episódio. Então agora é sem segunda chance. Vocês estão prontos, Melvin e Flávia? Nada borboleta nessa. 400 metros medley. Eu tô pronta pra perder, porque com um só, aí o Melvin é muito mais rápido que eu. Aqui, eu já adianto que vai ser uma questão de rapidez. É quem toca primeiro o botão, hein? Bom, o áudio foi mandado por Beatriz, de São Paulo. Oi, bom dia. Então, eu estou procurando um livro que é sobre loucura. Eu não sei o título dele, eu sei que é de uma autora espanhola. Rosa Monteiro. E, ao mesmo tempo, estou com um pouco de medo de ler Ele Vai, né? Que a gente se identifica. Mas estou muito interessada em O Perigo de Estar Lúcida. saber que livro é esse. Vocês podem me ajudar? Perigo de Estar Lúcida, Rosa Monteiro. Livraço, inclusive. Eu sabia que vocês iam acertar, é muito rápido. Até demorou. Então, é isso aí. Rosa Monteiro é a autora. O Perigo de Estar Lúcida. Foi traduzido pela Mariana Sanches. E a capa é da Luciana Facchini. Quem ganhou? Acho que os dois pensaram juntos, né? A gente se olhou assim, a gente se olhou e falou, quem vai falar? Como vocês são ridículos. Isso é corporativismo, não vale. Para participar do quadro Sabe Aquele Livro, é só mandar seu áudio para o WhatsApp 11 910 15 0229. Conta pra gente também se você tá conseguindo adivinhar as charadas que passam por aqui. E para terminar essa edição, uma boa recomendação de leitura. Com o quadro Devorados, a gente traz para cá, a cada episódio, um livro que uma pessoa da nossa equipe ou um convidado especial devorou e recomenda. Hoje, quem vai sugerir uma leitura para vocês é Ana Cecília Implizieri Martins, que é jornalista, editora, mestre em História e doutora em Literatura Brasileira. Ela é autora de, entre outros livros, O Homem que Aprendeu o Brasil, A Vida de Paulo Ronay, que saiu pela Todavia e que foi uma referência para a montagem desse episódio. Olá, eu sou Ana Cecília Implizieri Martins, Cissa. Vim aqui no podcast da Megafauna para contar o livro que devorei. Não é uma tarefa fácil, acho que diante de uma produção muito rica que a gente assiste hoje no mercado brasileiro. E eu acabei escolhendo um livro que devorei mais recentemente, que é O Caderno Proibido, de Alba de Céspedes, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, com a tradução da Joana Angélica Dávila Mello. A Alba é uma autora italiana, que nascida no começo do século XX e que começou a escrever nos anos 30. E esse livro, especificamente, é publicado no começo da década de 50.
a gente acompanha a vida da Valéria Cossatti, que tem um casamento de muitos anos, 2 filhos, um trabalho, né, no escritório, uma vida assim, bem pacata, ordinária, e que tem uma transformação grande no seu cotidiano a partir de um gesto aparentemente muito simples, que é a compra de um caderno. Esse caderno vai se transformar no seu diário, e através desse diário que a gente pode acompanhar tudo o que ela vive, o que ela sente e, sobretudo, essa tomada de consciência, né, da própria vida. O que me fascina, eu acho que nesse livro, é essa atualidade que a Valéria tem em relação ao papel da mulher, né, os anseios das mulheres, os silêncios das mulheres. E a gente percebe que essa Valéria pode estar muito próximo da gente ainda hoje. E como também a Alba antecipou esse formato, né, de escrita que hoje a gente vê assim, disseminado nessa literatura feita por mulheres tão presentes, assim, né, então, que eu acho que vive um boom, uma explosão mesmo, que é o diário, a escrita de si, as cartas, e a Alba acabou fazendo isso, né, muito, eu acho que de uma maneira muito pioneira. Eu acho que isso é muito fascinante no livro, como ela consegue fazer da Valéria uma mulher assim, muito próxima, né, das leitoras, de quem está acompanhando a vida dela. E como isso reverbera, né, hoje em dia em outras leituras. Então, eu acho que isso também justifica muito o sucesso que o livro alcançou tanto tempo depois de ter sido publicado. O Livros no Centro fica por aqui. Lembrou de alguma história legal sobre livros que possa render um bom episódio? Você pode mandar sugestões pelo @livrariamegafauna no Instagram ou por e-mail podcast@livrariamegafauna.com.br. A gente queria agradecer a Nora e a Laura Ronay, a Ana Cecília Implisieri Martins e a Mariana Klinger. O podcast Livros no Centro é realizado pela Livraria Megafauna. Eu sou a Irene de Holanda, diretora da Megafauna, e dirijo Livros no Centro junto com a Fernanda Diamante. A criação do projeto e a edição de roteiros são da Laura Capiliochinic. O roteiro é da Bruna Beber. A Rita Palmeira, curadora da livraria, cuida da pesquisa e também colabora com a edição dos roteiros. Ela apresenta o Livros no Centro junto com a Flávia Santos, livreira e coordenadora da loja. O Maurício Gonzaga e o Melvin Brito, livreiros da Megafauna, se revezam na conversa do segundo bloco do podcast. Eles e a Flávia Santos colaboram com a Rita Palmeira na curadoria dos livros citados nos episódios. A Nina Knudson, coordenadora de eventos da Megafauna, lê os trechos de livros citados. A trilha sonora original é do João Camareiro. O desenho de som, a montagem e a finalização são do Vitor Oliveira. E as músicas complementares são do Vitor Oliveira e do Blue Dot. Esse episódio também usa áudios da página oficial do Comitê Olímpico do Brasil no Facebook e da BBC Brasil. Quem faz a direção de locução é a Mica Lins. A pesquisa para o podcast é da Sheila Miranda. A Fernanda Fischer é responsável pela identidade visual. A ilustração é da Veridiane Scarpelli. A Leana Ferreira e a Manuela Stelzer fazem a comunicação do projeto e o André Stefanini faz a diagramação. A Júlia Brick é assistente de produção. O Ricardo Terto cuida da distribuição em todas as plataformas. A transcrição de áudio é da Larissa Della Corte. E quem faz a checagem é a Karime Elmore. Esse episódio do Livros no Centro foi gravado no estúdio Baticum. Os livros que citamos estão na descrição do episódio. Os que estão em catálogo você encontra na Megafauna e no site da livraria. Defenda o livro, frequente livrarias independentes. Dessa forma você descobre boas leituras e ainda fortalece a bibliodiversidade. Ficamos por aqui e te esperamos no próximo episódio.